Olá, meus queridos amigos, Shalom, forte abraço para todos, que o Eterno abençoe a todos vocês, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Ailton e esse é o canal Pai do Questione-se. É muito bom, sempre muito bom estar aqui com vocês, né? Quero logo de partida agradecer a todos os novos inscritos, muito obrigado pelo carinho de vocês, tá aí dando esse voto de confiança para nós, obrigado, sejam todos muito bem-vindos. Estejam em casa, aqui é uma família, tá bom? Uma família que apoia o velhinho aqui, né? Tá legal? Então sejam bem-vindos, né? Se você não se inscreveu, aproveita, se inscreve, ajuda aí o nosso canal a crescer, tá bom? Falta aí pouco pra gente chegar aí nos 80 mil e logo galgar, né, a esperança, né, de chegar nos 100 mil. E se o Eterno permitir, chegarei, né? Então vamos lá. Eu peço a ajuda de vocês, toca o sininho, se inscreve, toca o sininho, tá bom? Compartilha, isso é muito bom. E também, importantíssimo, dê o seu like. Você dando o seu like, você ajuda muito, mas ajuda muito mesmo, porque o YouTube distribui mais, né, o vídeo, né? Isso é muito bom, tá bom? Então, se você puder dar essa força para nós, tá? Eu agradeço de coração e que o Criador te abençoe e a toda a sua família. Forte abraço, tá bom? Bom, gente, e as coisas continuam acontecendo no Brasil, principalmente lá em Brasília, tá? Nós vimos aí o presidente Jair Bolsonaro hoje fazendo uma surprise. Chegou lá, fez uma surprise para o Supremo Tribunal. Lógico que a mídia já, nossa, teve jornalista falando, não, vai fechar. Quanta estupidez, né? O Bolsonaro, ele é chefe de Estado, ele é chefe do Executivo. Ele pode muito bem visitar a Câmara dos Deputados, pode visitar o Senado, pode visitar a Suprema Corte e vice-versa. Um presidente de uma entidade, de um órgão aí do governo, pode visitar o outro, não tem problema nenhum, não há nenhum problema, tá bom? Né? A turma já pensa, não, com essa crise toda, ele vai lá, vai ter problema, não teve problema nenhum. Ele foi simplesmente falar dos problemas atuais do Brasil. Então ele pediu uma audiência com o Dias Toffoli, claro que foi concedida de última hora, mas foi. E o Bolsonaro, ele foi a pé, porque dali é perto, não precisa gastar combustível e botar gente para trabalhar para ir até o outro prédio, ele foi a pé, parabéns. Bolsonaro está mostrando que não tem medo do povão, porque o povão ama o Bolsonaro. Agora tem outros aí e não atravessa aquela praça a pé, mas nem que pague, tá bom? Não atravessa, que, nossa, tem tanta gente má. Tá bom? Parabéns, presidente Bolsonaro, mostra aí que é um presidente amado pelo povo, pela maioria do povo, né? Muito querido, vai tranquilamente pelo meio da praça, onde o povo costuma estar ali, e vai lá conversar com o ministro do Supremo. Chegou lá a conversar, então tá aqui. Bolsonaro e Paulo Guedes, que é o ministro da Economia, chegam de surpresa no STF e fala, nós não queremos o risco de virar uma Venezuela. Porque do jeito que alguns parlamentares estão fazendo, do jeito que alguns governadores estão fazendo, se não tiver uma atitude, se não tiver uma mudança, o Brasil vai chegar ao ponto de virar uma Venezuela. E aí chegam os próprios cretinos que causaram o caos, vão acusar o Bolsonaro, olha, ele não tem condição de governar, o que ele fez com o Brasil? Isso aí é um truque velho. O povo brasileiro está bem atento a tudo isso. Está vendo que é isso que vocês estão armando. Em nome do salvar vidas, né? O governador de Nova York, ele lá aprovou, mostrou lá as pesquisas, mostrou tudo, estudos, viu, senhor Dória? Vai lá falar com o governador de Nova York, mostrou estudos de que mostram que o confinamento não resolve. Por que não resolve? É fácil ver. Na Itália estavam confinados e viu a que ponto chegou o povo confinado e cresceu tanto, tá bom? Nova York, tudo confinado, tá lá o crescimento enorme, tremendo, gigantesco, né? De contaminados. Em todo lugar do mundo tem. Aí você vê, país que não fez confinamento, o controle foi até melhor. Então, isso aí são estudos.
Agora, o governador quer fazer populismo, quer fazer coisinha bonitinha, né, para dizer, olha, eu cuido da vida. Tá? E quando você cuida da vida, você tem que se preocupar com o emprego, porque o emprego mata a fome, e a pessoa com fome morre tanto ou mais do que essa doença. Tá bom? Então, você pode falar, eu estou livrando o povo dessa doença, sim, mas está matando de uma doença terrível, que é a fome. E é isso que acontece na Venezuela. Foi isso que o Bolsonaro e o Paulo Guedes foram falar para o Dias Toffoli. Por quê? Porque o Bolsonaro decreta, vai lá deputado, senador, quebra o decreto. Agora, se a Suprema Corte entrar nessa briga, a coisa vai mudar. Bolsonaro não está pedindo em nenhum momento para acabar o confinamento, mas o bando de mentiroso, que nem o senhor Dória, chega lá e fala, ele quer acabar com o confinamento e matar o pessoal. Mentira. Ele está falando fazer o quê? Uma verticalização. Verticalização o que é? As pessoas de risco permanecem em casa, confinadas. E as pessoas que têm resistência, que vão trabalhar, girar a economia, fazer o país crescer. É isso que ele está falando. O Dória não quer, mas entanto está lá correndo atrás do presidente, quer dinheiro. Olha, o Estado está quebrando, precisa de dinheiro. Então a gente vê que é pura maldade. Burrice não é. Certo? É maldade. Agora, também é burrice, né? Porque lutar contra o próprio povo, um político, tem que ser burro, né? Então, parabéns. Então, na manhã desta quinta-feira, dia 7, o presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, e uma comitiva, com a presença do ministro da Economia, Paulo Guedes, fizeram uma visita surpresa à sede do Supremo Tribunal Federal, STF. Dias Toffoli, presidente do Supremo, foi surpreendido com uma visita e marcou uma audiência de última hora, tá? Mas que consta que foi ligado para ele antes, tá bom? Na reunião, Paulo Guedes disse a Toffoli que a crise econômica gerada pela doença, a doença atual, né, pode causar enormes estragos no país e que o temor da área econômica do governo é de um colapso na indústria. A turma está pensando num colapso da saúde, que é grave, mas o colapso na indústria é tão ou mais grave, porque o colapso na indústria leva a miséria total para o povo. E miséria mata de fome, de frio, de saúde também, com problema de muitas doenças. Tá bom? Isso, qualquer pessoa, por mais humilde que seja, sabe disso. Só não sabe aquelas coisas que foram eleitas pelo povo e que luta contra o povo. Tá bom? Tá bom? O Dória não vai perguntar para o governador de Nova York, porque para ele não serve. O que serve seria o quê? O governador lá de Pequim, de algum lugar da China. Se vir alguém da China e falar, pode acabar o confinamento que está seguro, aí ele acaba. Porque ele só ouve a China. Tudo dele é China. É tudo para a China. Dória parece um ministro da China. Então tá virando uma coisa vergonhosa, tá ficando muito claro isso. Tá bom? O presidente sempre alertou para essa segunda onda. Essa segunda onda é tão ou mais grave. Nós conseguimos, através de várias medidas, por orientação do presidente, preservar vidas e empregos, para preservar os sinais vitais da economia brasileira, porque a economia precisa respirar, precisa de alimento também. A economia ainda está pulsando por causa dessas camadas de proteção que nós, do governo, lançamos. Agora, qual a duração desse efeito? Questionou o ministro. Paulo Guedes afirmou que existe uma grande incógnita sobre a economia durante o surto, pois talvez os sinais vitais não consigam ser preservados por tanto tempo e a indústria pode entrar num colapso, certo? O que pode ser pior, porque entrar num colapso acaba o dinheiro para tudo, inclusive para a saúde. Aí vamos cortar salário de político, vamos cortar salário de governador, né? Para cuidar da saúde, certo? Eles não estão pensando nisso? Estão. Mas a meta é desestabilizar o governo de Bolsonaro. Lógico. Todo mundo está vendo isso, né? Então, o que ele falou para completar? Certo? Senhor presidente,
Nós não queremos o risco de virar uma Venezuela. Não queremos o risco sequer de virar uma Argentina, ressaltou o ministro Paulo Guedes. Porque a Argentina também está numa dura crise, não só de saúde como econômica. A Venezuela nem se fala, tem um bandido, um marginal, um traficante governando a Venezuela. Porque o Nicolás Maduro já está sendo pedido no mundo como traficante, narcotraficante. Então, infelizmente, a Venezuela hoje tem um traficante, um narcotraficante no governo. E um narcotraficante, ele quer cuidar apenas do tráfico de droga. É isso que o Maduro faz. Rouba as riquezas da Venezuela, manda para outros países, que seria alguns países aí que o pessoal suspeita, né? Mas ele manda muito ouro, muito petróleo, muito dinheiro. E o povo está morrendo de fome. Miséria total. E se nós não tomarmos providência, o Brasil vai chegar nesse ponto. O que o Bolsonaro está falando é certo. Tem que cuidar da saúde. O primeiro a cuidar da saúde foi o Bolsonaro. Poucas pessoas sabem que o Bolsonaro, em pouco tempo, certo? Logo que começou essa crise, né? O Bolsonaro já acionou, certo, o confinamento. Poucas pessoas sabem disso. Foi um decreto do governo, cuidando da saúde. Mas o Dória tem a mania de pegar tudo para ele, né? Bolsonaro com o Trump anunciaram a cloroquina. Aí quando a cloroquina, o Dória não queria. Quando a cloroquina curou o médico do Dória, o Dória veio a prova e falou, não, fui eu que apresentei a cloroquina. Mas não tem um pingo de vergonha na cara. Que cara de pau. Que sujeito, cara. Eu não entendo. O cara não tem um pingo de vergonha. Só porque a cloroquina curou o médico, não tem como esconder, então agora eu vou falar que foi eu que apresentei. Olha, tem a cura sim, mas é eu que apresentei. Que coisa vergonhosa. Então tá aí, ó. Bolsonaro fez a coisa certa. Agora, jornalista começa a torcer. Não, é crise institucional, que os ministros não gostaram. Quem ministro não gostou? Isso é uma visita de um presidente de uma outra instituição. O que tem de mais? Não tem nada de mais, isso acontece constantemente, frequentemente. Então que o Eterno abençoe nosso país. As coisas estão começando a se encaixar, tá bom? E tudo isso vai passar de novo. Mais uma tentativa de derrubar o Bolsonaro, frustrada que não dá certo. Muita gente vai ter que explicar muita coisa, né, Moro? Né, Dória? Shalom, um forte abraço para todos, que o Eterno abençoe a todos vocês.